Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de tópicos gramaticais. Vejam só, nós vamos falar hoje sobre o passado imperfeito do modo subjuntivo. Ai, professora, mas quando eu devo usar o modo subjuntivo, né? Porque em língua portuguesa existe o modo indicativo e o modo subjuntivo. Tem também o modo imperativo, né? Mas, ok, o modo subjuntivo eu uso então quando eu quero expressar, falar sobre dúvidas, sobre incertezas, sobre hipóteses, tá? Então eu uso geralmente nessas situações, tá? Em especial, o passado imperfeito do modo subjuntivo, normalmente nós usamos com duas frases, né? Essas duas frases são combinadas, tá? Nós vamos ver aqui então em detalhes como usar isso. Ah, mas eu preciso usar isso em português? Olha, é muito bom, você tem uma ampla possibilidade de expressão. Você pode se expressar de formas muito mais variadas, isso é muito bom, você se sente mais livre, mais capaz, mais tranquilo para se expressar nessa língua. Ah, mas os brasileiros usam o modo subjuntivo? Sim, nós usamos sobretudo no texto escrito, no texto mais formal, nós vamos usar. Claro, quando nós precisamos expressar uma hipótese, uma possibilidade, uma incerteza, tá? É verdade também que há uma tendência de usar menos o subjuntivo e usar muito mais o indicativo, tá? Algumas pessoas, a tendência é usar menos o subjuntivo, porém ele é usado e é muito bom a gente saber usar, né? Você está aprendendo português, é muito bom saber usar diferentes formas dentro da língua, tá? Então vejam só. Vamos com os nossos exemplos, tá? Vamos ver alguns exemplos de uso para tentar entender como é que se dá aqui essa forma, tá? Então vejam, se ele tivesse dinheiro, ele compraria um carro novo. Bom, o que nós podemos observar aqui? Primeiro que eu tenho aqui uma frase, se ele tivesse dinheiro, depois eu tenho outra, ele compraria um carro novo. Tenho duas ideias, ter dinheiro, comprar um carro novo, tá? Essas duas frases aqui, elas estão conectadas e elas têm uma dependência entre elas são dependentes, tá? São subordinadas uma à outra, tá? Então vejam, e lá eu começo com um se. Aquele se lá do início, vejam lá, aquele se ele tivesse dinheiro, esse se é como em inglês if, tá? If, né? Então, se ele tivesse dinheiro, ele compraria um carro novo. Eu tenho aqui essa forma do tivesse, normalmente o passado imperfeito é esse cc aqui, e ele é normalmente usado, né, na maioria das vezes, com o verbo no condicional, eu compraria, tá? E aqui eu tenho uma hipótese, tá? Ah, se eu tivesse dinheiro, ele compraria, tá? Mas vejam que, se alguém fala isso, se ele tivesse dinheiro ele compraria, significa o quê? Significa que ele não tem dinheiro, que ele não, por enquanto, não vai comprar um carro novo porque não tem dinheiro. Estou trabalhando aqui com uma ideia, uma possibilidade, uma hipótese, né? Tudo bem, pessoal? Agora vamos ver mais um exemplo. Se o João estudasse mais, ele terminaria a universidade neste ano. Tudo bem? Então, estudasse, veja, duas frases, as frases têm uma dependência, então, aqui estudasse, veja como tivesse, estudasse e terminaria, tá? Terminaria, é esse mesmo a ideia do ria, do condicional. Eu posso imaginar que o João não estuda muito, não. Posso imaginar também que o João não vai terminar a faculdade, a universidade neste ano. Então eu estou trabalhando com hipótese, com ideias, eu estou imaginando coisas, claro, com base numa realidade, mas é a minha imaginação, a minha possibilidade. Entenderam? Então esse é o subjuntivo, tá?
E usamos essas duas, né? Lembrem sempre, estudasse com terminaria e seria do condicional. Aqui no nosso curso tem também aulas sobre o tempo, lá o futuro do passado ou condicional. Vocês encontram também explicações sobre como é a conjugação aqui, tá? Bom, temos hipóteses pouco realizáveis. É pouco provável que ele termine a universidade, é pouco provável que ele compre um carro novo, né? Uma situação meio de dúvida, assim, né? Ok, vamos lá. Mais um exemplo, gente. Acompanhem comigo aqui no slide, tá? Vejam. Se ela falasse japonês bem, ela ajudaria a Yoko, né? Porque ela poderia falar japonês, explicar as coisas, ajudar a Yoko, né? Vamos pensar que a Yoko é uma pessoa que não fala português, né? Então imaginamos uma hipótese aqui, tá? Vejam lá, se ela falasse japonês bem, ela poderia ajudar a Yoko, tá? Vejam que aqui eu inseri o verbo poder, né? Me dá essa ideia que poderia ajudar, dá uma possibilidade. Eu entendo, existem duas possibilidades aqui, né? Eu entendo que a pessoa não fala japonês e não pode ajudar a Yoko, né? Não pode ajudar porque não consegue explicar as coisas para ela, tá? Então eu estou aqui sempre criando uma hipótese, tá? Legal, gente. Então vejam. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro novo. Vejam aqui essa situação, agora vejam essa construção. Eu compraria um carro novo se eu tivesse dinheiro. Qual a diferença? Se eu começo dizendo se eu tivesse dinheiro, eu compraria se eu tivesse. Vejam, aqui são duas possibilidades, não vejo grandes diferenças, depende da minha intenção comunicativa, né? Eu quero falar primeiro a questão de que não tenho dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro eu compraria um carro novo, e aqui é uma opção comunicativa, eu faço essa opção de usar primeiro, começar com se, ou primeiro aqui a condição, aqui usar o condicional. Tudo bem, as duas estão certas, as duas são possíveis em português, certo? Vamos lá? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro novo. Então, observe, o se como if, o tivesse é o verbo ter como verbo auxiliar, tá? Nesse caso aqui não, aqui é o verbo ter como verbo principal, né? Se eu tivesse. E o compraria, então, no condicional. Memorizem bem essa construção, observem bem, porque essa é a opção então mais frequente. Porque nós não vamos falar, por exemplo, se eu tivesse dinheiro eu vou comprar um carro. Não, com o futuro informal não dá certo, tá? Se eu tivesse, eu compraria. É essa a combinação que nós fazemos, tá? Então aqui eu tenho o passado imperfeito e aqui eu tenho o condicional. Passado imperfeito do subjuntivo, tá? Olha lá o se, que bonitinho, né? Tudo colorido, ó. Se tivesse o vermelho, compraria o verde, para chamar a atenção, para observar bem, tá? Bom, vamos ver agora então como se dá a conjugação do passado imperfeito no subjuntivo, tá? Acompanhem comigo, pessoal. Podem repetir aí, que é bom repetir para memorizar, para gravar mais, tá? Vamos repetir aí, tá? Se eu falasse, se tu falasses, se você falasse, se ele falasse, se ela falasse. Tá? Uma conjugação dos verbos regulares no passado imperfeito do modo subjuntivo. Agora para as formas do plural, vejam. Se a gente falasse, se nós falássemos, se vocês falassem, se eles falassem e se elas falassem. Legal? Vejam que ele é uma forma verbal bastante, digamos, regular, não muda muito, tá? Ele é bastante bom de lembrar, né? Falasse, falassem, tá? Acredito que seja fácil de lembrar essa maneira aqui. Aqui nós fizemos aquela tabela para também ajudar a visualizar, né? Então, verbos terminados com AR,
ER, IR, né? Então, falar, se eu falasse. Convidar, se eu convidasse. Tá? Trabalhar, se eu trabalhasse. Tá bom? Comer, se eu comesse, se eu bebesse, se eu abrisse, se eu dormisse, tá? Então, temos aqui essas formas para ajudar a memorizar, né? Tem lá no curso, tem lá essa tabelinha também, que vocês podem baixar todo o arquivo em PDF, né? Então, vejam, se eu fosse você, como se fosse, para que eu fosse, tá? Vejam aqui, se eu fosse você, observem essa expressão aqui, essa frase. Se eu fosse você, eu faria comida em casa. Eu comeria em casa, né? Por exemplo. Quando eu digo se eu fosse você, eu estou dando um conselho, tá? É um conselho. Agora, essa ideia de dizer se eu fosse você, nós podemos associar isso a presente, a passado ou a futuro. Porque nós vimos que esse fosse, né, tivesse, gostasse, comprasse, é uma forma do passado imperfeito, então passado. Mas se eu digo se eu fosse você, não se trata propriamente de uma expressão no passado. Isso está até mais relacionado ao presente e até uma projeção de futuro, tá? Nesse caso, nós temos uma característica do passado imperfeito que é o uso atemporal, ou seja, não tem um tempo verbal marcado aqui. Não é muito marcado, é passado, é presente ou é futuro. Ele é o que nós chamamos de atemporal. Geralmente nós vamos falar no presente. Se eu fosse você, eu compraria uma casa na praia. Se eu fosse você, eu estudaria mais. Não sei, alguma coisa assim, tá? Mas é como um conselho. Então é eu no seu lugar, né? Tá bom? Nós já vimos que o se é a forma, a conjunção aqui, que mais é usada para introduzir essas hipóteses do subjuntivo, tá? Mas eu posso também usar o como se fosse você, como se fosse um super-herói, como se fosse, né? Não sei, algum outro exemplo. Para que eu fosse, então o para que, o como também são usados, tá? Geralmente nós damos os exemplos com se, porque o se é o mais comum de todos, é o mais frequente na língua, né? Para introduzir a hipótese, né? Tá bem, gente? Bom, vamos lá. Passado imperfeito e outros tempos verbais, tá? Vejam aqui comigo, então. Se eu tivesse dinheiro, compraria alguma coisa, tá? Então, só para revisar, só para fazer a finalização, se eu tivesse, eu compraria, né? Vejam lá. Ele falou como se fosse você. Vejam que aqui eu tenho falou. Falou é passado perfeito, a ideia do passado. Ele falou como se fosse você, tá? Mas vejam aqui eu tenho compraria, que é o condicional, e aqui eu tenho o passado perfeito. Então, o tivesse do imperfeito, ele vai combinar ou com o condicional ou com o passado perfeito. É possível que combine também com o presente, do indicativo, combine com alguns outros, mas normalmente nós vamos usar. Esse é o uso mais frequente, tá? Se eu tivesse dinheiro, compraria, tá? Se eu pudesse, eu faria, tá? Essa é o uso mais frequente na língua, certo? Bom, pessoal, ficamos por aqui então, terminamos aqui o passado imperfeito. Lembrem que essa forma verbal também pode ser assim atemporal, não está muito definido um tempo verbal, se é passado, se é presente, se é futuro, em alguns exemplos. Geralmente é usado, introduzido com se, né? Se fosse, se tivesse, e depois o condicional. Tá bom, pessoal? É isso então, ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.